Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Crunch Labs Master rolando, torneio online e o Magnus Carlsen tá jogando. E ele tá agora jogando aqui contra o Jan Nepomniachtchi, sim, o vencedor do torneio de candidatos 2 vezes. É um super jogador russo, fortíssimo. Eu mostrei já a partida entre eles ontem, uma delas, eles jogaram 3. Vamos dar uma olhada então aqui nessas outras 2 partidas também que são espetaculares. Magnus Carlsen, e na primeira delas aqui tem as peças brancas e abre com o peão do rei. C5, a defesa siciliana foi jogada pelo Nepo. O cavalo é desenvolvido e aqui o Carlsen abre a siciliana. Temos as trocas no centro e aqui o desenvolvimento dos cavalos e a variante Najdorf da siciliana com esse lance A6. Uma das variantes mais agressivas do xadrez. Bispo C4 foi a escolha do Carlsen. Outra partida ele jogou Bispo E2, né, contra a Najdorf aqui e foi para uma dragão. Aqui ele vai para Bispo C4. E6 foi jogado e aqui A4, controla um pouco mais a ala da dama. Dama vem para C7, o bispo atacado, a dama faz a proteção, bispo desenvolve, todo mundo coloca os reis em segurança. E A5 foi jogado aqui pelo Carlsen, ganhando mesmo espaço aqui. Realmente não vai ser possível jogar o lance B5, a não ser que você fique com um alvo aqui depois em A6. Por isso, bispo D7 foi jogado aqui, uma pastilha. Bispo E3 foi jogado agora pelo Carlsen desenvolvendo. E aqui torre C8 pesando na coluna C. Bispo tá atacado, volta em segurança, o cavalo vem para o jogo. Temos trocas e aqui o bispo centraliza na casa de D4. Esse é um lance difícil de achar, né? Você fala assim, o que eu vou jogar aqui nessa posição? Quando a gente fala assim, os lances mais difíceis de achar no xadrez são aqueles lances que parece que não tem nada acontecendo. Não é uma defesa, não é um ataque, né? Não é uma coisa assim, uma combinação vencedora e nem aquele lance que você tem que achar uma defesa, alguma coisa que te força a achar alguma coisa meio que, né, única na posição. Não, aqui você tem várias possibilidades. Você pode jogar F3, você pode jogar algum lance de torre, movimentar a dama. Ah, eu quero colocar o bispo aqui. Tem tanta coisa para fazer, né? Bispo D4 foi a escolha do Carlsen. Aqui nós temos o bispo passando para D8, torre vem para a coluna D. E E5, né? E agora esse peão aqui virou um peão atrasado. No entanto, o Nepo ganha mobilidade aqui para o bispo. Tudo tem seu preço. Bispo volta para E3, bispo vem para E6, combate as casas claras. E aqui a gente fica tentado a trocar, mas na verdade isso fortalece bastante a casa de D5 para as pretas. O Carlsen não quer permitir isso. Ele quer enfraquecer o controle de D5 e não fortalecer. Por isso ele segue com o bispo G5 atacando o protetor dessa casa. Cavalo D7 foi jogado, temos trocas e agora o Carlsen coloca o cavalo aqui na casa de D5. Um cavalo muito forte, já ameaçou ganhar a dama aqui. Por isso esse cavalo precisa ser eliminado. Bispo toma foi jogado, bispo toma, mantendo a possibilidade do ataque para cima do peão. A dama tá atacada, sai e o Carlsen joga o C3zinho aqui garantindo a proteção do peão. Cavalo F6, bispo atacado. Torre D3, não tem problema, pode capturar meu bispo. Nepo segue com torre B8, opa, já prepara para jogar na coluna B. Magnus Carlsen volta a torre para D2. Você tá usando engine, hein, Carlsen? Ó, vamos lá, tá usando engine aqui. Jogou torre D3, depois jogou torre D2. Tá usando engine. Chama o árbitro, chama o Kramnik. A partida seguiu com G6 e agora G3 aqui. Esse aqui é muito legal ver essa sequência aqui desses lances. Mostra que esses caras, pessoal, pra vocês entenderem, esses caras, o Carlsen, o Nepo, estão tudo com o quê? 34 anos, mais ou menos, né? Eles jogam desde que eles são moleque. Tem foto deles assim, criança, né? 7, 8 anos de idade. O Nepo acho que é um pouquinho mais velho, né? E eles jogando torneio, tá? Então você tá falando assim, um conhece muito bem o outro, né? Então eles, cara, quando vem G6, vem G3, vem lancezinho de rei, vem lancezinho de peão na coluna H, né? Esse aqui é a assinatura, né, do Carlsen e o Nepo conhecendo, fez na frente, né? Mandou o G6 na frente. Beleza, eles melhoram a posição do rei, melhoram a posição aí dos peões, se preparam para jogar um final. Torre vem para a coluna C e o Carlsen dá essa bela subida de torre agressiva, hein? Dama vem para casa de E7, dama pesa agora para cima do peão de D6, a torre vem aqui atacar o peão de A, contra-jogo aqui do Nepo e o Carlsen fala, primeiro tira o bispo daqui, né? Primeiro ele tirou o bispo, solta o braço aqui para cima do peão e depois da proteção manda bala nesse B4 dizendo o seguinte, o peão de A5 não vai virar alvo não, só que ao fazer isso, esse virou, né? Então vamos ver como no xadrez é isso, você tem que escolher as coisas, né? Você não tem uma coisa perfeita assim que você vai fazer assim, nossa, isso só é bom, né? Todo lance que você faz causa uma coisa boa, mas você tem que cuidar de outras coisas, né?
Coincidentemente, não é só no xadrez que é assim, né? A partida segue com torre de C em C8 e aqui torre em A3 faz a proteção do peão. Dama D7 foi jogado, bispo D5, mais uma vez coloca a pressão aqui em B7. O Carlsen não está muito preocupado em perder, em trocar aqui essa peça. Torre C7 foi jogado fazendo a proteção e C4, opa, fez a fortalezinha aqui, o Carlsen se livrou da fraqueza de C3. Torre vem para a coluna C, torre C2 vem dar suporte, né? Esse peão aqui não está protegido para sempre, o defensor é bamba. Por isso o cavalo toma foi jogado e aqui é possível tomar de dama, o Carlsen preferiu tomar de peão e aqui então vai ser a confusão, hein? Vamos ver, será que vai dar para expor o rei? Será que isso foi bom? Porque ao fazer isso, agora o Nepo tem uma maioria de 4 contra 3 na ala do rei. Uma maioria que pode avançar e virar um peão passado, mas isso é bem perigoso com tanta peça pesada no tabuleiro. Magnus Carlsen arrisca tudo. Dama G4 foi jogado pelo Nepo e agora existe uma pressão violenta aqui no peão de C4. Será que dá para defender? Dá. Torre de A em C3 e agora o peão tem 3 proteções, 3 ataques, está suficientemente bem defendido. Dama D4 propõe trocas e o Carlsen espertamente aqui vai para esse lance, dama E2. Não tem muito o que fazer aqui, né? Porque se você trocar a dama, a torre vai ter que sair daí, né? A torre aqui tá atacada, essa torre aqui tá atacada, ela tem que sair daí. E aí cai o peão de C4, protegendo o peão central e atacando o outro, né? Aqui é um final onde as pretas têm muita chance de vitória. Por isso, o Carlsen evita a troca de damas. Seguimos com o E4, que partida, hein? Partida equilibrada, equilibrada. Esses caras jogam muito. E o Carlsen agora sim propõe a troca de damas. Porque agora a troca de damas já não tem mais aquele efeito da torre vai continuar aqui, né? Então, beleza. A partida seguiu com dama toma, peão toma. Segue o jogo, o rei vem pro jogo, os reis vão se posicionando. O rei do Nepo tá forte, hein? Tá firme aí. Magnus Carlsen vai levando o rei para outra ala. Ele quer levar o rei para cá, ó, para ajudar essa galera. Aqui F6 foi jogado, o Carlsen segue levando o rei. Olha aí, sem parar, Magnus Carlsen vai rapidamente levando o rei para a ala da dama, né? Aqui rei B2 também seria possível de jogar. O Magnus Carlsen preferiu aí colocar a torre na casa de D2, F5 foi jogado de qualquer maneira, o Magnus Carlsen melhora um pouquinho a posição aí do rei, faz aqui esse ataque, aqui que é interessante de observar, né? Esse final é muito instrutivo. Aqui a gente jogaria um lance torre H2, eu vou falar, o computador não fala que é ruim não, mas ele fala que tem um lance de igual qualidade que é C5, qual dos dois você tem que escolher? O lance ativo, né? Então se o Magnus Carlsen mostra aqui que você jogar de maneira passiva, provavelmente levaria aqui numa situação muito ruim a longo prazo para o Carlsen, e o Carlsen vai para esse lance absolutamente genial, que é o lance C5, tentando criar um peão passado. O Nepo já se assusta e volta a torre. Funcionou! Funcionou! Magnus Carlsen segue com rei, agora aqui em B3. Seguimos com torre em C4. O que está acontecendo aqui? O Magnus Carlsen vai para esse lance genial, torre C4 aqui, né? Parece que foi um lance errado, não parece? Você fala assim, cara, tem 3 ataques para cima desse peão e ele só tem 2 defesas. Torre C4 errou com certeza. Tinha que fazer outro lance. Não, torre C4 foi genial, 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 genial. E o Nepo cai nessa, galera. Como não cair, né? Com o tempo caindo, além de tudo. Peão toma foi jogado, mas agora... parece que as pretas estão ganhas aqui. Não é esse tipo de posição que o cara fala... Beleza, agora eu vou ganhar do Carlsen. Né? Vou ter um peão a mais, vou jogar um finalzinho melhor. Não, você tá perdido aqui. Esse aqui é o perigo de jogar contra o Carlsen. Quando você pensa que você ganhou, você pode abandonar. Né? Porque agora D6 foi jogado. O Carlsen não vai pendurar peão, meus amigos. Ele não vai pendurar peão. D6 foi jogado, a torre está atacada e agora B por C5 e as pretas não podem capturar esse peão porque não segura mais o avanço do peão, não para mais, é impossível parar. Ah, vou dar cheque aqui, vou dar cheque com o dedo na cara. Não adianta, vai promover o peão e as brancas vão ganhar. Por isso o Nepo volta agora o rei para E6, mas agora depois de rei B4, olha só o que o Carlsen tem, igualdade de material, mas ele tem um upgrade. Esses peões estão conectados e agora essa torre vai poder jogar firmemente. Seja por aqui na coluna G, vamos ver como é que segue aqui a partida. Torre G8 não permitindo, mas agora a torre de C em D4 dando suporte para avançar o peão. E esse lance é esperto porque desvia o rei da proteção do peão de F. E agora a torre sobe atacando o peão e não tem mais o que fazer. Se o rei tentar defender, o peão dispara. E agora então a torre vem para proteger, mas agora a torre se infiltra, vai invadindo milharal, como diria o nosso mestre Molina. Um abraço, mestre Molina.
A torre volta, cheque, vai levar mate. Vai levar mate, Magnus Carlsen vai montando agora uma rede de mate. O Nepo joga aqui esse lance de torre. Torre B2 ameaçando o mate. B5 forçado para evitar o mate, mas cai mais um peão. E aqui então, numa posição completamente derrotada. E o mate chegando de qualquer maneira. Jan Nepomniachtchi abandona aqui a partida, abandonou porque não dá mais. Que é isso, Magnus Carlsen? Vou mostrar a próxima aqui que vocês vão ver também que legal. Magnus Carlsen detonou, né? Aqui ele jogou uma partida muito precisa. Vamos puxar o relatório? 92.7 precisão pro Carlsen, 84,5. A gente vê que o Nepo, cara, ele tava numa situação difícil na partida, mas ele foi ficando melhor, né? E ele foi chegando, foi botando um aperto ali no Carlsen, mas caiu na ciladinha do Carlsen, já era, né? A menor desatenção ali foi para aquele peão toma, o Carlsen avançou, good game, né? Inacreditável aqui. Não tem moleza contra o Carlsen. Partida espetacular, né? E vamos dar uma olhada aqui na próxima partida, então. Nepo agora de brancas contra o Magnus Carlsen, faz a abertura inglesa. Temos E5, os cavalos aqui são desenvolvidos, a variante dos 4 cavalos aqui da abertura inglesa. E depois dessas trocas aqui no centro, bispo G2, o Nepo coloca o bispo nessa poderosa diagonal. Bispo C5 segue o desenvolvimento. Todo mundo quer colocar os reis em segurança, mas eles primeiro vão melhorando aqui a posição das peças. Cavalo F6 foi jogado. A3 controla a casa de B4. O cavalo vem para a casa central. Temos trocas. E agora sim, todo mundo coloca os reis em segurança. E segue o jogo com B4 jogado pelo Nepo. Um lance que autocrava o cavalo, mas não há nenhum problema imediato. C6 foi jogado pelo Carlsen. O bispo vem para essa casa agora. E a torre vem para a coluna E. E o Nepo expulsa o bispo daí. E agora? Esse bispo captura o cavalo ou volta? O Carlsen prefere voltar. Seguimos com o cavalo em A4 perseguindo o bispo. E o Carlsen segue agora com um lance estranho. Aqui, o que você jogaria nessa posição? Eu jogaria bispo C7 sem sombra de dúvidas. Né? Mantém o par de bispos, protege o peão central. Não é assim que a gente joga? É assim que a gente joga. O Carlsen não. Ele faz um lance que a gente nem pensaria em jogar. Bispo G4, atacando nada. Um lance que dá um golpe no vento, né? Mas deve ser bom. Se o Carlsen jogou, deve ser muito bom. A gente vai tentar entender aqui a ideia aqui do Magnus Carlsen. Bispo G4, a gente fala, mas por quê, né? Cavalo por B6 foi jogado, o peão toma e agora é F4 jogado pelo Nepo. E aqui o Carlsen vai para essa ideia do bispo em E2. O que ele tá fazendo com esse bispo? A partida segue aqui com F por E5. Agora, vamos entender aqui, né? O Carlsen quer colocar o bispo aqui em D3, paralisar o peão central, é o próximo lance que vai ser jogado ao toque, né? Seja esse lance de torre para cá ou para cá, bispo D3 vai ser jogado ao toque e essa dama vai perder, ele vai ganhar um tempo, a dama vai ter que sair daí e o Carlsen vai ter uma posição muito boa. Por exemplo, torre F2, bispo D3 atacando a dama depois de sair, por exemplo, você pode, né, controlar aqui a posição, as brancas não tem mais nada aqui para fazer, né? Então esse bispo ainda tá bom, mas esse bispo sozinho não pode fazer nada, né? Então, que ideia do bispo G4 do Carlsen, ó, vamos voltar naquela posição, né? Olha a leitura do Carlsen, onde ele foi longe, né? Falou, oba, meu bispo vai ficar muito bom aqui em D3, sensacional. E agora, de qualquer maneira, isso acontece, né? Porque agora o Nepo percebeu essa ideia do bispo fantasma atacando nada nem ninguém, né, dando golpe no vento, mas agora ficou claro o que o Carlsen queria, ele não tá maluco não. E a partida segue então de uma maneira genial aqui pelo Nepo, genial. Ele fala, eu não vou ficar sofrendo não. Manda a bala nesse lance absolutamente brilhante, F por E5, sacrificando qualidade para atacar. Bispo por F1 foi jogado e aqui, apesar de ser possível tomar o cavalo, o melhor lance, realmente a torre toma e pelo menos esse bispo é um monstro e esse bispo pode se juntar. Cavalo G4 foi jogado e agora de longe o melhor lance da posição seria bispo E4, colocando um poderoso par de bispos aqui na ala do rei. E depois de, por exemplo, G6 teria um lance difícil de achar, que seria esse lance E6, né? Abrindo a diagonal do bispo, entregando um peão. Isso aqui é um ataque fenomenal, galera, fenomenal. Difícil de segurar, e agora o rei aqui fica exposto, você pode manobrar o bispo para casa de A2, né? Então aqui, só mostrando para vocês uma variante, onde de fato há igualdade material, igualdade posicional, mostrando que esse sacrifício do Nepo foi genial, né? Foi genial o lance ali onde ele avança o peão e sacrifica, mais uma vez aqui
esse peão, esse lance aqui de peão, né? F por E5 aqui, esse lance foi genial, sacrificando a qualidade. O problema é que a continuação aqui exige bispo E4. Essas continuações geniais, o problema delas é que só tem um lance que funciona, né? Você tem que ficar achando esse lance único a partida toda. Então é bem arriscado jogar dessa maneira. O Nepo não encontra, ele vai para um lance também bem interessante, que parece sensacional, né? Tô atacando o cavalo e tô atacando em F7. O problema é a resposta do Carlsen. Ele fala, você quer o meu cavalo? Você quer em F7? Escolhe, é todo seu. Pode escolher. Nepo toma um susto nessa hora, fala, caramba, e agora o que está acontecendo? Por essa eu não esperava, e de repente tem um ataque feroz aqui em E3, que perdeu a proteção, o bispo está atacado. E aqui, se você capturar o cavalo, vai perder o bispo, e esses peões estão horrorosos. Por isso, nessa posição, o Nepo segue com bispo C1, primeiro protegendo o peão de E3, protegendo o bispo, atacando a dama, mantendo o cavalo atacado, mas agora a dama em E2 faz a proteção e não dá para atacar essa dama. A casa de F2 está garantida. Por isso o Nepo fala, vamos para o que restou, dama por F7 com cheque, seguido de E4, beleza, dando atividade para esse bispo agora de casas escuras. E o Carlsen aproveita para capturar mais um peão, mas nada tão simples, porque agora cai o peão de B7, o peão aqui está atacado, Magnus Carlsen não está preocupado com peões, olha a ideia dele agora, essa ideia aqui é espetacular, O Carlsen percebendo que vai ter ataque perigoso agora na ala do rei, segue com esse lance para contra-atacar o rei do Nepo. Sensacional esse lance torre de A em D8, exclama 1000. E depois de bispo F4, rapidamente o Magnus Carlsen traz esse ataque na fileira do fundo assustador, né? E agora, bispo por E5, você fala, agora o Carlsen pendurou, né? Porque torre por E5, dama em A8 aqui com cheque. Tem que voltar aqui a torre, tem que voltar essa torre, vai perder a torre. Tem que voltar essa torre, vai perder a torre. E o rei vai falar para onde eu vou? Não vai. É checkmate. Por isso, meus amigos, uma pastilha aqui. Né? O negócio tá tão intenso aqui que tá só pastilha para resolver. Torre por E5 vai perder o jogo? No entanto, Carlsen tem tudo sob controle. Ele segue com dama em E3 com cheque. Joga o rei para casa de H1. Não é assustadora essa posição? Ó, você não sabe quem é que tá dando mate aqui primeiro. Torre toma foi jogado, bispo toma, e agora dama por E4, e dessa maneira genial, depois de rei G1, o Carlsen recupera o material, e apesar de dama por C6, o Carlsen ainda tem um peão a mais no meio, tem um ponto a mais, né? Tem uma qualidade a mais, o Nepo tem um peão a mais, portanto na somatória material o Carlsen ainda está um pouco melhor na questão material, mas isso aqui tem muita luta. Torre atacada, a torre vem para a coluna F, né? Desvia aqui a torre, o Magnus Carlsen dá suporte para atacar aqui o rei. A dama não tem mais que ficar protegendo a torre, por isso o rei G2 foi jogado. Olha agora essa finalização aqui, o Carlsen captura um peão, cai um peão, o final ainda é difícil, porque agora o Nepo tem um peão passado. Como é que o Carlsen vai fazer? Bispo atacado. Notem que aqui não dá para tomar esse bispo por conta de temas de checkmate na fileira do fundo. Você escolhe essa bombonière de mate, né? Então, a torre vai voltar, né? E aí você vai dar checkmate. Por isso, meus amigos, dama F3 foi jogado pelo Magnus Carlsen, um lance que agora de fato ameaça o bispo. Bispo em A6, coloca o bispo em segurança, dá aqui suporte para o peão também avançar daqui a pouquinho e o Carlsen faz o profilático. H6. Dama vem para casa de G6, cuidado, bispo D3 e checkmate vai ser jogado. Por isso torre F6, não pode dar tempo. Dama tá atacada. Dama em 8 com cheque, o rei vem para H7 no limite, hein? Se tivesse aqui um bispo aqui, tá protegido por enquanto. Bispo vem para E2 atacando a dama. Dama vem para F5 com cheque e aqui o momento crítico da partida. As brancas têm que jogar um lance aqui do tipo G4. Ainda assim, bem difícil você expor bastante aqui o rei, né? Essa seria a melhor continuação aqui das brancas, aonde ainda tem jogo. O computador fala que as pretas estão levemente melhores, mas na prática é bem assustador jogar contra esse peão passado. Tudo bem que também é bem assustador ter o rei exposto, e por isso que a posição ela é bem polêmica, né? Ela é bem complexa e também polêmica, por que não? Aqui, as pretas, segundo as máquinas, estão melhores, mas o que significa aí esse número aí da máquina, né? Aqui tem jogo pra caramba, tem adrenalina, tem coração pulando. Poderia seguir dessa maneira, mas Nepo faz o lance rei G2, um lance que parece tão bom. O bispo está protegido, não há o que temer, e o rei aqui está sólido. Mas Magnus Carlsen encontra uma maneira de castigar isso, e só tem uma, e não é dama F2, que é o natural. Carlsen gasta 10 segundos aqui e fala o seguinte, eu encontrei a sequência vencedora. Dama D5, exclama, com cheque. Jogando o rei aqui é o seguinte, é possível jogar um rei G1?
Mas aqui as peças vão... Esse aqui, ó, dá cheque e dá suporte para torre, né? Esse aqui é o problema aqui, ó. Rei H3, por exemplo. E aqui, ainda assim, teria que achar um dama D5. Poderia seguir dessa maneira. Creio que o Carlsen ia encontrar essa continuação. E é bem difícil agora de se defender, né? Tem que jogar um bispo D1, talvez, aqui. O bispo bispo H5, talvez. Tá vindo dama F5. Não muito diferente do que seguiu na partida. A partida seguiu com rei H3. E agora, como é que castiga isso? Olha a genialidade aqui do Carlsen. Só tem uma maneira, só uma. O Magnus Carlsen vai acertando todos os lances aqui, ó. Dama D5 é o único. Torre F2 é o única maneira de tentar castigar a posição. O bispo atacado agora vem para casa de H5, caiu numa posição muito parecida aí com a análise que a gente estava fazendo. Dama em F5, agora com cheque. Esse lance tem a ideia de desviar o bispo, porque aqui você não pode subir o peão. Se você subir o peão, você não está mais controlando a casa de F3 e o mate chega com velocidade. Por isso esse lance de dama F5 é genial, porque ele desloca o bispo e cria uma situação de cubo mágico aqui, né? Ele ganha ele faz o rei se sufocar. O rei já tá falando, ixi, agora eu tô entupido. E agora dama C2 ameaçando o mate. Genial esse lancezinho, né, de fazer deslocar o bispo. E notem que a torre e a dama estão controlando essa casa aqui para não levar cheque e também controlando essa diagonal. Genial. Bispo E6 foi jogado pelo Nepo, tentando algum contra-jogo. Aqui tem um ataque perigoso com bispo G8, né? Se você jogar aqui um lance errado, vou jogar aqui dama B2. Também não precisa, né, Rafa, exagerar. Esse é o mate mais forçado da história, né? Vai levar, tem um mate forçado aqui. Aí você escolhe, bomboniere de mate, né? Você escolhe o mate que você quer dar. Mas também quem que vai jogar aqui, né? Uma pressão enorme aqui em H2, eu vou jogar dama B2, né? Não, pelo amor de Deus. Torre por H2 foi jogado pelo Magnus Carlsen e depois de rei G4, dama em E4, cheque mate. Uma partida ali de uma diferença de um tempo, né? É realmente a diferença de quem vai ganhar, né? Uma partida impressionante, emocionante aqui entre esses dois jogadores. E a gente tem o relatório do chess.com e depois a classificação aqui por enquanto no torneio. 94.7 para o Carlsen, 83.4 para o Nepo. Realmente a gente teve uma abertura equilibrada. No primeiro erro do Nepo, o Carlsen dominou, mas ainda assim o Nepo conseguiu ir lutando, né? Mas não teve jeito. O ataque do Magnus Carlsen foi decisivo. E aqui a gente tem, por enquanto, a classificação aqui do torneio. Vamos ver como é que tá seguindo. A Alireza Firouzja eliminou Caruana. Vai jogar contra o Ian Duda, que passou pelo Wesley So. Carlsen venceu de 3-0 contra o Nepo. Passou o carro e o Nepo é forte, hein, galera? E vai jogar agora contra o Maxime Vachier-Lagrave, o francês, que venceu o Dmitry Andreikin. Vai ser um match pesadíssimo entre o Carlsen e o Lagrave. E também entre o Firouzja e o Ian Duda, hein? E na chave aqui dos perdedores, como é que tá? Teremos ainda Fabiano Caruana contra Wesley So e Nepomniachtchi contra Andreikin, né? Lembrando que na chave dos perdedores também a pessoa pode voltar lá para a grande final, né? Se ela ganhar a chave dos perdedores e jogar contra o Carlsen. Né? Olha aí, Rafa, peguei, captei vossa mensagem. Meus amigos, é isso. Espero que vocês tenham gostado aqui das partidas e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!